Igreja, Gerados pela Graça e Life by Grace Church apresentam os 7 Espíritos de Deus no Salmo 23. Esta semana estaremos estudando, através do Salmo 23, a ação dos 7 Espíritos de Deus, que é a ação completa do Espírito Santo em cada área da nossa vida. Receba essa revelação em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar estudando o tema Os 7 Espíritos de Deus no Salmo 23. Aqui, o versículo 2, nós vamos ver a segunda manifestação do Espírito Santo por causa da queda. Nós vamos chamar de Jeová Shalom, ou Yahweh Shalom, Yahvé Shalom. Shalom quer dizer paz, isto é, paz completa e perfeita em tudo. Nós vemos aqui o que diz o versículo 2: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Desde que o homem quebrou a sua comunhão com Deus, não há paz. Do casebre até a mansão, o que se falta é a paz. Por isso, Deus diz ali em Lucas capítulo 10, versículo 5: Primeiro lugar, em qualquer lugar que você chegar, você pisa os seus pés, a primeira palavra diz: paz seja nesta casa. Paz seja neste lugar. Porque isto é uma prioridade constante desde a queda. A paz perdida desde o Éden fez com que Adão e Eva tivessem um relacionamento tenso, um acusando o outro, e logo depois os seus 2 filhos, Abel e Caim, tiverem essa discussão, aonde por inveja Caim matou Abel. Portanto, o que vemos, a ausência da paz, foi se intensificando ao decorrer das eras, e nesses últimos dias da igreja na face da terra, a angústia tem aumentado, a depressão, síndrome do pânico. O que vemos é que a falta de paz é uma tônica principal. Sim, nós vemos que a perda da paz faz com que os relacionamentos sejam tensos, que sejam conflitantes. Então, o que temos aí desde a queda? A ausência da paz. O nome Yahvé Shalom, Jeová Shalom, foi primeiramente mencionado em Juízes capítulo 6, versículo 24, quando Gideão, vendo a situação angustiante da nação, que estava sendo roubada pelos midianitas, estava malhando trigo no lagar, e um anjo do Senhor aparece para ele. Então ele cria um altar para o Senhor e diz: o Senhor é paz. É Yahweh, Yahvé Shalom, Jeová Shalom. Este nome que está aí em Juízes capítulo 6, versículo 24. Como é importante compreender que o Senhor tem uma promessa. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. A primeira pregação de Pedro, lá em Atos 3,19, diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados vossos pecados, e venham assim refrigério da parte do Senhor. Amados, o homem tem um relacionamento tenso com Deus por causa dos seus pecados escondidos. Mas em Cristo temos perdão dos pecados, purificação pelo sangue de Jesus. Então o homem, ele está em constante conflito com a sua carne, com o inimigo. Por causa do seu pecado, ele está em conflito com Deus e com as pessoas à sua volta. Não há paz. A falsa religião diz de uma forma superficial: paz, paz, mas não há paz. Podemos ver que a paz só se estabelece aonde o príncipe da paz reina, que é a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo em pessoa. O Espírito Santo vem habitar em nós e gera o fruto da paz. Vemos então que os relacionamentos se transformaram em relacionamentos caóticos. Desde que o homem quebrou o relacionamento com Deus, o seu relacionamento com pessoas e consigo mesmo se tornou totalmente destrutivo e cheio de angústia.
Somente quando o homem se reconcilia com Deus e começa a se comunicar com Deus em Cristo, no Espírito Santo, é que ele terá paz e aí então poderá ter comunicação de paz com os seres humanos. Nós podemos ver que a cruz estava fincada na terra, na posição vertical, estava fincada na terra e na horizontal era segurado ali os braços. Vemos que então o que segurava a cruz era a vertical, fincada na terra. Não adiantaria crucificar uma pessoa apenas no horizontal, os braços se cansariam, a pessoa cairia. O que seguraria todo o corpo é a vertical. Por isso o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sua alma, com todas as suas forças. E nós vemos então que quando o homem se reconcilia com Deus, quando ele tem paz com Deus, aí a paz de Deus começa a se manifestar nele e nos seus relacionamentos. Portanto, a fonte de tudo, a fonte da paz, o príncipe da paz é o Senhor. O homem separado de Deus, ele não tem paz. O ímpio não tem paz. Ele pode ter uma paz aparente, temporária, mas não uma paz efetiva e genuína, a ponto de ter relacionamentos saudáveis. O homem não poderá ter relacionamentos saudáveis consigo mesmo, nem com o seu próximo, se primeiro não se reconciliar com Deus pelo sangue de Jesus, pois temos paz com Deus através do Senhor Jesus Cristo somente. Vemos que nada pode aplacar a ira de Deus pelo pecado, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso a importância do pregar o evangelho genuíno, o evangelho que diz que Deus está disposto a perdoar, a salvar, a curar aquele que se arrepende e se converte e que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vemos aqui em Provérbios capítulo 11, no versículo 20 e 21, a abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são seu deleite. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente do justo escapará. Veja, a semente do justo escapará, aqui será liberta. Aqui é Jeová Shalom, que prometeu ser a nossa paz e criar o nosso lar, um pedacinho do céu. Olha como é importante a família. Olha como o Senhor quer restaurar a paz. Jeová Shalom é aquele que fará do seu lar um pedacinho dos céus e que a tua genealogia, que a tua semente possa escapar. Vemos que o homem, por causa dos seus pecados, ele está numa relação com Deus de medo e, por causa dos seus pecados não confessados, ele precisa se reconciliar com o Senhor. Aí o que acontece é que isto causa nele uma vida de castigo, uma vida de destruição, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando o homem se volta ao Senhor Jesus Cristo e é declarado justo, então ele terá a paz finalmente. O homem está em constante conflito com a palavra de Deus, fazendo aquilo que é pecado, muitas vezes sem perceber. Mas quando ele recebe o Espírito Santo, ele começa a perceber como viver uma vida boa, perfeita e agradável, não contra a sua alma, mas a favor da sua alma. Ele parar de ser destrutivo, tóxico, para ser uma pessoa que vive pela paz, que semeia a paz, que anda na paz e que cresce na paz cada vez mais. Esse tipo de pessoa é raro e é precioso. Essas pessoas que são governadas por Jeová Shalom são pessoas que estão recebendo essa promessa do Salmo 23. Eles estão alcançando aquilo que bem poucos nessa terra alcançaram, o dom da paz, o privilégio de ter uma alma perdoada, que tem certeza de salvação, não tem medo do amanhã, não tem medo do que vai acontecer após partirem dessa terra, não tem medo do lado de lá. Por quê? Porque pelo sangue de Jesus tem a salvação garantida, tem a reconciliação e o perdão de Deus dos seus pecados. Aqui nós estamos vendo que o Senhor tem para nós uma paz que não é como a do mundo, circunstancial, mas é uma paz que permanece e que ninguém pode tirar. Essa paz, essa alegria que o Senhor nos dá, esse amor, João 16:22, ninguém poderá tirar. O reino de Deus é paz, é amor, é alegria, é a capacidade de praticar a justiça, de ter o desempenho no Espírito de Deus para vencer o pecado. Pois o pecado gera um conflito entre nós e Deus. Em Isaías 59 diz que Deus não está surdo, nem que ele está com a sua mão encolhida. Mas o pecado
faz separação entre nós e Deus. Agora, o problema do pecado, ele é resolvido pelo sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário, e a nossa fé, a nossa entrega a Ele, faz com que Ele possa nos perdoar, e não apenas nos perdoar. Quando o Espírito Santo vem habitar em nosso coração, Ele começa um trabalhar de santificação, onde nós vamos crescendo cada vez mais para ter nojo do pecado, do mundanismo, da carnalidade e de tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Ele não apenas nos perdoa, mas Ele nos fortalece para vencermos o pecado, para andarmos numa vida parecido com o fruto do Espírito Santo cada vez mais. Essa nova vida que nós ganhamos não vem pela culpa, pelo esforço na carne, mas vem pela fé. Vem também de andar com o Senhor, ouvindo o Evangelho genuíno que expõe pecado como pecado. Deus ama o pecador, mas Ele envia o Espírito Santo para transformar o pecador em alguém que anda na santificação, alguém que renuncia ao mundanismo, à carnalidade. Ele disse: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Aonde está o Senhor, ali será o seu servo, consolando os tristes, libertando os cativos e pregando o evangelho genuíno do arrependimento, da santificação, pois em breve o Senhor irá arrebatar a sua igreja e aqueles que estão com as vestes limpas e o azeite transbordando. Por isso, isso é uma prioridade constante. Em todo o tempo sejam alvas suas vestes e não falte o azeite sobre a sua cabeça. O verdadeiro amor é aquele que nos orienta, que é o inferno, esperando todo aquele que tiver iniquidade no coração. A palavra de Deus diz que naquele dia o Senhor dirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vocês têm iniquidade no coração. O evangelho genuíno, ele vai corrigir isto, tirar o homem da iniquidade, tirar o homem do pecado. Não apenas declarar o perdoado, não é só declará-lo perdoado, mas sim tirá-lo do amor ao pecado. O poder do evangelho, pois é uma plena e poderosa salvação, fará com que percebamos que Deus nos ama em Cristo, nos aceita em Cristo e nos transforma no Espírito Santo. Deus não apenas nos declara perdoados, mas Ele nos ajuda a sair do pecado. Lá em Hebreus capítulo 12 mostra que todos aqueles que estão sem correção e disciplina não são filhos, mas são bastardos. Os mornos Deus vai vomitar. Portanto, vamos gerar uma raça superior pela graça. Vamos gerar um povo aprovado por Deus. Veja aquele povo no deserto que tinha uma nuvem de dia, por causa do calor de 50 graus, que o protegia. E à noite uma coluna de fogo, porque o deserto é 50 graus abaixo de zero à noite. Vinha pão do céu, água da rocha, mas Deus se desagradou da maioria deles. E tendo-o chamado, não os escolheu, os rejeitou e foram destruídos no deserto porque não creram. Assim podemos ver que se nós temos fé para ser abençoados, congregamos apenas para buscar essas coisas dessa terra e não nos entregamos a Deus, não temos esse trabalhar da graça, não temos nossas vestes limpas, naquele dia o Senhor dirá: apartai-vos de mim que não vos conheço. Não basta frequentar uma igreja e concordar com a palavra, sabemos que a palavra penetra em nós e gera em nós o fruto. Pelo fruto conheceremos a árvore. Quando uma pessoa realmente nasceu de novo, ela vai ter agora o Espírito Santo na sua vida e os seus pensamentos, sentimentos, desejos, escolhas, reações, tudo será constantemente mudando. Não apenas para amar as pessoas, pois hoje, nessa atualidade, vemos que a paz significa a ausência de conflito. Não é isso que o Senhor Jesus disse. Eles eis que veio trazer a espada. Será nora contra sogra, será 2 uma família contra 3. O que ele está dizendo? A palavra genuína, ela vai expor o pecado e, como a grande maioria quer continuar no pecado, vai se irritar e se voltar contra o cristão. O evangelho que não ofende a carne das pessoas, ele é falso. O evangelho genuíno, ele vai expor o pecado e chamar ao arrependimento. Vemos sem dúvida que essa paz, que é concordar com o pecado dos outros, alisar o pecador, gerar uma raça morna, misturada com mundanismo, carnalidade, vaidade, gerar um povo que só vai na igreja trabalhar para Deus, dar dinheiro ou buscar bênçãos, é gerar mornos. O Senhor quer gerar discípulos, aqueles que renunciam o seu pecado, a sua carnalidade e pela graça são transformados em pessoas que vão ganhando o fruto do Espírito Santo. Portanto, hoje as pessoas veem que amor é não condenar o pecado.
não expor o pecado, dizer que todo mundo está certo, alisar todo mundo, né? E agradar a carne de todo mundo. Isso é amor, é concordar com todo mundo e jamais confrontar o pecado. Hoje as pessoas veem como amor apoiar o erro, né? Não contradizer e não chamar pecado de pecado. O Senhor disse, não participe das obras das trevas antes de condenar. Mas hoje, amor é você nunca dizer que a pessoa está errada, né? É não ter preconceito, isso é falta de amor. Você é muito salgado, muito religioso, muito fanático. Então deixa as pessoas pecarem à vontade, diga que Deus as ama e que elas estão salvas, perdoadas, sem arrependimento, sem santificação, sem cruz, sem renúncia. Um evangelho light. Esse evangelho é popular. Esse pastor é bonzinho, esse pastor é legal, porque ele diz para mim que Deus me ama e que eu posso continuar no pecado, que não tem problema, Jesus já me perdoou, eu serei como aquela porca que volta para a lama, mas agora estou na lama gospel, né? Eu sou como aquele cão que volta para o vômito, mas agora eu sou um cão gospel. Então não houve transformação, não houve regeneração, não houve novo nascimento. Essas pessoas estão sendo enganadas. A paz que nós estamos falando não é uma ausência de conflito, é uma paz que nasce de abandonar a carnalidade, o mundanismo e o pecado e se voltar para Deus de coração, aonde o fruto da paz vai ser gerado. Porque a semente cai, a palavra, e se tirar os espinhos e se tirar as pedras, aí vai germinar, aquela semente vai virar em paz, o fruto da paz. Então é preciso de espaço e tempo. Essa entrega continuada, espaço e tempo, aquela semente que é a palavra se transformará em paz no coração da pessoa. Primeiro ela vai sentir um pouco de desconforto, porque vai expor a sua vida velha, vai expor o seu estilo de vida, aquilo que é pecaminoso, vai mostrar que Deus aceita e que Deus é que vai transformar. Não precisa gerar culpa, mas arrependimento. Vemos então que essa pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai ser ofendida na carne. E se ela continuar diante dessa palavra e não abandonar, não se irritar com a palavra, até o Senhor chama de bem-aventurado aquele que não se ofende com a pregação do evangelho genuíno. Se ela permanecer no processo da graça, ela vai chegar à paz, porque aquela semente vai germinar. Ela vai começar a chamar pecado de pecado, retirar aquelas pedras, retirar aqueles espinhos. Tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus, a pessoa vai chamar de pecado. Vai orar, vai jejuar, vai confessar, vai lutar contra. Ela não vai concordar com o pecado na sua vida e ela vai ter uma transformação, que é uma metanoia. A mente que era voltada para o mundanismo, que aceitava o pecado como algo normal, agora vai ver o pecado como algo realmente que leva para o inferno. Então a paz não se estabelece sem santificação. Essa paz ilusória, essa paz circunstancial, essa paz que vem do divertimento mundano, essa paz que vem da avareza, da idolatria, do sexo fora do casamento. Não é isso que eu estou falando, não. Essa paz é enganosa, por quê? Porque ela é temporária, mas ela custará a vida eterna se não houver arrependimento, se não houver confissão e renúncia. Agora, o que vemos é que a verdadeira paz, que vem do príncipe da paz, que vai se estabelecer em você e depois vai alcançar a sua família, é uma paz que vem de se reconciliar com Deus e praticar a sua palavra pela graça. Nós não somos salvos pela obediência da lei, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, através da fé. E essa fé genuína tem uma característica: ela se entrega a Deus e é santificado. Todo aquele que realmente foi salvo, ele tem uma evidência de salvação e que a sua fé é genuína. Ele está se santificando, entende? Ele está se entregando a Deus sinceramente dia após dia. Estamos vendo que a paz verdadeira e genuína, ela é fruto de um relacionamento com Deus pela graça. Então nós somos salvos pela graça através da fé, e a fé verdadeira, não a fé religiosa, ela muda o caráter da pessoa para que ela ame ao Senhor. Muitas pessoas pensam que o evangelho é apenas amar ao Senhor, amar os irmãos e amar os pecadores, ficar alisando os pecadores, visitando os pecadores, elogiando os pecadores, abraçando e beijando os pecadores. Eles pensam que amar é isto. Não, amar é chegar ao pecador e pregar o evangelho, que nós precisamos reconciliar com Deus e abandonar a vida de pecado pela graça. E antes que o coração pare de bater, porque do lado de lá não tem perdão, não tem misericórdia, só do lado de cá. Então a verdadeira pregação, o verdadeiro amor, não há amor onde há
engano. Não há amor aonde não há reconciliação genuína com Deus e abandono do pecado, porque o amor, assim como a paz, é um fruto do Espírito Santo. Então, o verdadeiro amor não é este carnal, sensual, mundano. O verdadeiro amor é o amor de Deus, que transforma a nossa vida para termos relacionamentos, seja o esposo com a esposa, seja os familiares, amigos, e até para evangelizar o mundo, dar um bom testemunho. Então, o amor do esposo com a esposa tem o amor físico, né? Tem o amor de alma para alma, mas o que vai juntar esse casal e mantê-lo unido é o amor de Deus. Portanto, quando o amor do homem falha, né, há conflitos, incompatibilidade de gêneros, as pessoas querem se separar já logo. Ela já diz, o amor acabou. Não, o amor nunca vai acabar, porque o amor não falha. O amor de Deus vai restaurar novamente esse relacionamento de marido e esposa. O relacionamento conjugal não segurou. Os filhos não seguraram esse casamento. A alma está meio difícil, porque ele pensa diferente dela e começa a ter tensão e conflito. O que é que vai segurar esse relacionamento? O amor de Deus. O amor de Deus complementa. E aí, este casal, por amar a Deus, por respeitar a palavra, por respeitar a sociedade, ele vai continuar sabendo que ele fez um voto até que a morte nos separe. E o amor é para sempre. O amor de Deus. E este esposo e esposa simboliza, é um símbolo, né, da igreja. E o casamento, ele é honrado por Deus, ele tem galardão nos céus. O esposo e a esposa são um exemplo para a sociedade. É uma coisa maravilhosa, coisa linda de se ver um casal passando o tempo, eles ali unidos, não apenas fisicamente, não apenas na alma, mas unidos no espírito, no amor de Deus. Isso faz com que eles dêem um bom testemunho, isso faz com que eles prosperem juntos, que sejam generosos, que sejam hospitaleiros e que criem filhos na doutrina do Senhor, no temor do Senhor, não filhos misturados com mundanismo. Que amor é este, amados? Que as crianças estão misturadas com música do mundo, com tudo aquilo que desagrada o Senhor. Não, o amor de Deus significa odiar o pecado. Eu amo tanto meu filho que eu deixo ele livre para fazer o que ele quiser. Então aí o filho está misturado com músicas satânicas, o filho está misturado com pornografia, mas não, deixa ele ser feliz. Deixa isso que é amor. Não, amor é dizer que o mundanismo leva para o inferno. 1 João, capítulo 2, versículo 15, e também Tiago 4,4, diz que se eu não renunciar ao mundanismo, né, o Senhor não vai me receber, não entrará pecado sem arrependimento no céu. Então isso é muito sério, não adianta congregar numa igreja que não tem santificação, amados. Muitas pessoas dizem, eu amo, isso é suficiente. O amor que eu tenho de abraçar e beijar todo mundo prova que eu estou no caminho certo. Não, amados. Não, eu não estou falando deste amor que fica alisando pecadores. Jesus, ele era amigo dos pecadores, sentava no meio dos pecadores, mas ele nunca disse pecador pode continuar no mundanismo que está tudo bem. Não, ele chamava as pessoas ao arrependimento e poucas respondiam. Portanto, o verdadeiro amor não é um amor mundano. Não é aquele amor de Pedro que diz, tu não vai para a cruz, Jesus. Este amor é satânico. O diabo muitas vezes usa o amor carnal para as pessoas ficarem se abraçando e se beijando numa igreja carnal, numa igreja que continua incentivando o mundanismo, carnalidade, né? Esportes violentos, continua incentivando o quê? Aquilo que o Senhor chama de obras da carne. Ele diz, os que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ele diz assim, olha, competição, ele diz lá, não herdará o reino dos céus. Porfias, disputas, né? A palavra eritéia quer dizer isto, nós contra eles, eles contra nós. Não, pastor, é só um esporte, só uma brincadeira. Não, isso não é exercitar-se na piedade, isso não se parece com Jesus Cristo, isso é obra da carne. E muitas vezes nós acabamos santificando as obras da carne, entre aspas, dizendo que é atleta de Cristo, né? Dizendo que aí depois que dá um soco na cara do outro, né? E tira bastante sangue, levanta a camiseta e diz, foi Jesus que me ajudou a derrubá-lo e ganhar esse troféu, essa medalha. Irmãos, isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Tem que estar muito cego, guiando cego, para pensar que Deus participa de música do mundo, de esportes violentos, que participa dessas festividades como Halloween, Velho Noel, Coelho da Páscoa, Festa Junina, e que isso é amor. Não, irmão, isso não é amor, isso é engano. O amor de Deus nos separa do pecado e mundanismo.
O amor de Deus, e Deus é um Deus que tem ciúme de nós, Ele quer nós para Ele, para o céu. Então não se pode ter amor por Deus, aquele que diz que ama a Deus e ama o mundo, este é inimigo da cruz de Cristo. Esse está enganando, é falso profeta. Pois não podemos pegar em uma mão a Deus e na outra o mundanismo e dizer, não, posso ter os dois. Não pode. Você não pode ter Deus e a masturbação sem arrependimento. Você não pode ter Deus e o sexo fora do casamento. Você não pode ter Deus e as músicas do mundo. Você não pode ter Deus e os esportes violentos. Você não pode ter Deus e as festas mundanas. Não, você não pode misturar Deus com o mundanismo. Isso aí vai gerar mornos, bastardos, vomitados por Deus. Você não pode ter Deus e o pecado sem arrependimento. Deus, ele é exclusivista. Você não pode agradar dois senhores. Não tem como. Não tem como eu colocar numa camiseta aqui do Iron Maiden, do AC/DC. Não tem como eu colocar numa camiseta aqui do Black Sabbath e dizer, não, mas é só música legal, é só arte. Deus não está nem aí com a música que eu ouço, isso aí é só uma boa música. Não, isso é música satânica. Isso é música que louva Satanás. Eles têm pacto com o inimigo. Então, como eu vou misturar Deus com os ídolos? Como é que eu vou misturar Deus com essas coisas? Tem que estar muito fora da palavra de Deus. Amados, como o inimigo é sutil, ele engana bilhões de pessoas, irmãos. Olha, sem o temor de Deus nós não escapamos. Deus só opera na humildade. Somente os humildes escaparão. Não importa quanto que o QI seja elevado, não escapa. O diabo adora pessoas inteligentes aos seus próprios olhos. Amados, existe um caminho que ao homem parece bom, mas o seu fim é morte. E precisamos pregar contra o pecado. Eu sei que isso não nos faz popular, nos faz ser desprezados, odiados, perseguidos. Mas não me importa, o que importa é agradar a Deus que nos alistou. Não temos um evangelho açucarado, porque o evangelho com açúcar vai gerar o quê? Mornos, bastardos, rejeitados por Deus. Se queremos gerar realmente pessoas que vão alcançar a paz, somente através da justiça de Deus, somente através do trabalhar do Espírito de Deus. Aí teremos Jeová Shalom reinando. O homem que está em conflito com Deus, diz lá em Jó capítulo 20, olha, não há sabedoria em contender com Deus. Perdão, eu falei Jó 20, aqui eu abri a página agora, Jó 40, versículo 2. Porventura contender com o Todo-Poderoso a ensinar? Amados, a pessoa contende com a palavra de Deus, vai contra a palavra de Deus e quer ensinar? Que sabedoria é essa que rejeita a palavra de Deus e vai ensinar o quê? Eu chamo aquilo que Deus chama de pecado de sem importância, nada a ver. Como é que eu vou contra a palavra de Deus e me acho sábio? Como é que eu vou contra a Bíblia e o Espírito de Deus e me acho sábio? É transitar num terreno tão perigoso da areia movediça. Amados, quantas pessoas que escolhem alguns versículos aqui assim, esses eu aceito, esses aqui é legalzinho. E aqueles que vai contra o pecado, a carne, o mundanismo, esses não, esse pula, larga de ser legalista, larga, Deus é amor. Não me julgue, nada a ver. Então, a pessoa ela está contendendo com Deus, indo contra a palavra de Deus e ainda se acha sábio para pegar o microfone e ensinar. Ensinar o quê? Sabe? Não existe sabedoria contra Deus e contra a sua palavra. Se eu estou teimando com Deus, a Bíblia diz que a rebelião é pecado de feitiçaria. Eu sou um feiticeiro. Se eu acrescentar algo dessa palavra aqui, amados, doutrina de homens, na minha opinião, um anjo me falou, a Bíblia diz, se acrescentar alguma coisa, será acrescentada as pragas. Ele diz, se você tirar alguma coisa que Deus diz que é pecado, você diz, não é pecado, você tirar, o teu nome será tirado do livro da vida. Veja a seriedade, amados, do ensino, como nós precisamos da oração de vocês. Paulo dizia que ao abrir da minha boca haja a palavra do conhecimento. Como nós precisamos de estar lúcidos nesses últimos dias de tantos falsos profetas, amados. Nem sermos fanáticos, nem sermos mundanos, mas sermos moderados. Como nós precisamos, queridos. A Bíblia diz em Tiago, não sejam muito de vocês professores da Bíblia, porque terão maior rigor cada sílaba que nós falamos. Isso é muito sério, porque podemos estar influenciando uma alma, dizendo para ela que não tem importância, e ela cair no inferno. O que nós falamos tem peso eterno, porque estamos falando em nome de Deus, estamos falando como quem está ensinando a palavra de Deus. Então, aparte-se de toda iniquidade aquele que professa Senhor. Eu sou perfeito? Claro que não, mas temos que temer ao Senhor, chamar pecado de pecado, estar lutando contra o pecado e se humilhando diante de Deus. Sabe, porque
a nossa carne continua tentando contra a nossa vida espiritual. E quem não tem esse conflito contra a sua carne, né? Porque hoje as pessoas não veem o mundo, a carne e o diabo como inimigos. Não. As coisas da carne deixaram de ser pecado. Eu tenho um problema de relacionamento com meu pai. Não, a Bíblia chama isso de rebeldia e pecado. Então a carne não é mais pecado, é problema. Com o diabo, não, o diabo não está debaixo dos meus pés, ele não faz nada, ele nem existe, é uma fábula. E não chamam mais de pecado o mundo, a carne e o diabo. O mundanismo, não. Deus é amor e eu quero me divertir, porque afinal de contas ninguém é de ferro, e de vez em quando eu preciso pecar mesmo, e Deus compreende, e Deus já me aceitou, uma vez salvo, sempre salvo. Então o que nós estamos vendo aí é o falso evangelho, mas você está ouvindo aqui a palavra de acordo com as escrituras. Tudo que eu te mostrei o versículo, e que Deus possa mostrar para você que eu não estou pregando a minha opinião, um achismo, mas eu estou pregando a palavra do Senhor, na unção e direção do Espírito Santo, em nome de Jesus.